E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mariomática. E essa aula, ela é uma parte de uma coletânea de aulas voltadas para a preparação de você, aluno, que vai fazer a prova do SAEB. SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. E essa prova, ela é voltada, geralmente, para as séries finais de cada um dos segmentos, ou seja, para o segundo ano, quinto ano, nono ano e terceira série do ensino médio. Especificamente, essas aulas serão voltadas para o nono ano, tá bom? Importante também aqui combinarmos o seguinte: aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link que, ao clicar nele, você será direcionado ao PDF com as questões que eu vou resolver aqui na aula. E aí você vai ter duas opções: ou você resolve sozinho e depois confere as suas respostas com as minhas resoluções, ou então você pode imprimir e acompanhar a resolução juntamente comigo, anotando as principais dicas e os principais pontos que eu vou te ensinar aqui durante a aula. Belezinha? E aí você vai verificar qual é a melhor tática ou o melhor jeito de você estudar essas questões, tá bom, gente? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Vem comigo. Beleza, pessoal. Aqui nós temos então nessa aula, vamos falar sobre o descritor 1, onde ele diz que o aluno tem que saber identificar a localização ou movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então a gente vai resolver aqui algumas questões, tá bom? Sobre esse descritor. A primeira questão diz o seguinte, acompanhe comigo. No mapa abaixo, encontram-se representadas as ruas do bairro onde Mariana mora. E nós temos aqui o mapa. Mariana informou que mora numa rua entre as avenidas A e B, entre as ruas do hospital e da locadora. Sendo assim, Mariana mora na rua e nós temos 4 opções de resposta. Então, gente, primeiro passo aqui, vamos saber identificar, aliás, o quarteirão onde mora Mariana. Olha lá. A questão diz primeiro que ela mora entre as avenidas A e B. Identificando essas duas no mapa, nós temos aqui onde eu estou marcando de vermelho. Depois, a questão diz também que ela mora entre as ruas do hospital e a rua da locadora, tá? Então tá aqui, vamos lá, tá aqui o hospital na rua 7 e tá aqui a locadora na rua 8. Analisando então, a Mariana, ela mora nesse quarteirão entre essas duas ruas vermelhas e essas duas ruas verdes. Ou seja, aqui nós temos então que a Mariana mora exatamente na rua 4. Então repare, nossa questão aqui, aliás, o gabarito é a letra A. Então reparem que esse tipo de questão, ele não necessita de nenhum tipo de cálculo. Na verdade, como diz o nosso descritor, é para você identificar a localização ou a movimentação. Nesse caso, nós tínhamos que identificar a localização da casa da Mariana. Beleza? Vamos aqui à próxima questão agora, olha lá. Questão 2. O croquis abaixo mostra o mapa que fornece as indicações para se chegar à chácara nele indicada. Então vamos lá. Primeiro passo, novamente, é identificar. Aqui está a chácara onde nós queremos chegar, beleza? Luciana, para chegar à chácara, após fazer o retorno, ela deve... Então, de acordo com a questão, a Luciana está localizada justamente nesse retorno, nesse círculo. Então, vamos lá. Fazendo o caminho que ela tem que obedecer para chegar à chácara, reparem que ela desce para cá, sobe aqui e aí vai pegar essa rua 4. Detalhe importante que você tem que saber identificar, pessoal. Por que que esse caminho vermelho eu estou fazendo de modo que ela vá pela rua 4 e não pela rua 3? Repare que essa setinha aqui, ela está indicando que o sentido é para a nossa esquerda. E, na verdade, ela tem que chegar aqui na chácara andando pela nossa direita, tá? Então, ela não poderia entrar aqui na rua 3, pois o sentido é contrário.
Então, muito cuidado quanto a isso. Beleza, então vamos lá. A partir do retorno, olha só, gente, outra coisa importante aqui nesse tipo de questão. É importante você verificar que a Luciana, ela está de frente para cá, para essa seta. Ou seja, o corpo dela está virado para cá, tá? Então, é aqui a esquerda dela e aqui para baixo é a sua direita, beleza? Então, olha só. O primeiro passo que ela tem que fazer é virar à direita. Ou seja, questões C e D já esquece, tá? Então, ela tem que virar à esquerda, aliás, à direita, né? Depois ela vai virar à esquerda e aí ela vai entrar na rua 4. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra B, tá bom? Então, o mais importante aqui, nesse tipo de questão, além de você saber fazer o caminho, ou ter que saber fazer esse caminho, tá? É verificar a posição do corpo do elemento, da pessoa ou do objeto. Nesse caso aqui, a nossa pessoa é aqui a Luciana, ela está de frente para cá, então, esquerda para cima, direita para baixo. Belezinha? Compreendido? Vamos à próxima questão, então. Questão 3. Paulo e Miguel estão jogando uma partida de batalha naval. Beleza, temos aqui os objetos. Nessa partida, Miguel já acertou uma parte do submarino de Paulo, como mostra a figura abaixo. Então, se você verificar bem, o submarino acertado foi esse aqui, que é justamente onde está o elemento que está com o fogo, certo? Esse submarino, reparem que ele tem 3 partes. Dessas 3 partes, foi acertada uma delas, tá? E aí a questão quer saber o seguinte: para afundar o submarino de Paulo, Miguel deverá atirar aonde? Ou seja, a gente tem que verificar aqui nesse caso as outras 2 casinhas para afundar o submarino. Então reparem que, primeiro, está aqui o submarino nessa casinha e nessa casinha aqui, tá bom? Vou fazer melhor para você compreender, olha só. Eu vou marcar a primeira casinha de vermelho e vou marcar aqui a segunda casinha de verde, ok? Essa casinha de vermelho, qual é a posição dela? Quando você for analisar aqui a posição, gente, primeiro analise a posição na horizontal e depois na vertical. Ou seja, na horizontal, essa casinha está na letra B e na vertical, essa casinha está no número 2. Beleza? Eu já sei que é B2, ou seja, de cara já eliminamos as letras C e D. Vamos agora identificar essa casinha verde. Na horizontal, reparem que agora a posição é na letra D. E aí, como o submarino ele não pode ficar em diagonal e, ainda mais, ele está na horizontal, então o número será o mesmo, ó, D2, tá bom? Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra B, B2 e D2. Bacana? Interessante a questão, né? Então reparem que esse tipo de questão ele trata justamente do que está cobrando o nosso descritor, que é identificar a localização ou a movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas, tá bom? Próxima questão. Juca desenhou a planta da casa onde ele mora. Está aqui a planta da casa, banheiro, cozinha, quarto e sala. Ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e o banheiro, identificados, logicamente, aqui nesse mapa. Observe essa planta. Ao entrar em sua casa pela porta da sala, repare que o Juca está adentrando a casa por aqui. E virar à direita, se o Juca está entrando por aqui, gente, ele está de frente para a televisão, tá? Então, esquerda do Juca, direita do Juca. Se a questão diz que ele vai virar à direita, ele vai seguir aqui e virar para esse lado, tá bom? É muito importante você sempre analisar a posição da pessoa quando ela estiver efetuando o caminho, tá? E quando ela virar à direita, ela vai chegar onde? Vai chegar aqui no quarto 2. Resposta correta aqui, então, é a letra D, beleza? Questão também bem interessante e de acordo com o nosso descritor, que é o mais importante, né?
Questão 5. Observe abaixo a representação de parte do mapa de uma cidade planejada. Mário saiu da Praça Central e, orientando-se por esse mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste e depois 2 quadras na direção norte, diante do exposto acima, aonde Mário parou. Turma, repare que aqui o mapa está mostrado na questão, mas a questão diz que ele vai andar para a direção oeste e depois para a direção norte. E aí você pode pensar o seguinte: beleza, professor, mas onde fica oeste, onde fica norte? Reparem que esse tipo de questão, ele vai te trazer esse símbolo, que equivale a uma bússola, justamente para que você consiga se orientar na hora de caminhar. Então, olha lá, o Mário está aqui nessa praça central. Dessa praça central, ele vai andar 2 quadras na direção oeste. O oeste, reparem que, a partir aqui do centro, ele fica à nossa esquerda. Então, ele vai andar 4 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Beleza? Depois, ele vai andar 2 quadras na direção norte. Olha lá, o norte fica aqui para cima. Então, ele vai subir 1, 2. Ou seja, fazendo isso, então, o Mário vai chegar aqui na escola. Resposta correta é a letra D. Beleza, pessoal? Então, está aqui a nossa questão de número 5. Importante sempre você reparar que, nesse tipo de questão, você vai ter, aliás, o auxílio da bússola. A questão vai te mostrar essa bússolazinha para que você consiga se orientar em relação a oeste, norte, leste e sul. Beleza? Próxima questão, então. Questão de número 6 diz o seguinte: a figura abaixo representa o mapa de um bairro em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre 2 esquinas é de 100 metros. Que isso quer dizer que cada retinha aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, vale 100 metros, tá bom? Ou seja, cada distância de um ponto para o outro, ou de um vértice para o outro. Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P e percorreu o seguinte percurso, ou fez o seguinte percurso, né? Vamos lá. Saindo do ponto P, ele caminhou 300 metros na direção sul. Olha lá de novo, aqui a nossa bússola para que a gente consiga se orientar, tá? A gente consiga nos orientar para percorrer esse caminho. 300 metros, direção sul. 100, 200, 300. Depois caminhou 200 metros na direção leste. Leste é a nossa direita, ó. Então, 100, 200. E, finalmente, caminhou mais 100 metros na direção sul. Ou seja, 100 metros para baixo. Com isso, reparem que a gente chegou aonde? Ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada pela letra. Qual é a letra? Opa, letra Q, ó. Então, a resposta correta aqui no nosso gabarito é a letra A. Belezinha, pessoal? Próxima questão. Marcelo costuma correr 12 quilômetros ao redor do quarteirão retangular RSTU, que é esse retângulo que está indicado, né, que está pintado em cinza, de 250 metros de comprimento por 150 metros de largura. Então aqui, ó, eu tenho 250, aqui em cima tem também a mesma medida. Se aqui é 150, a nossa esquerda também tem a mesma medida, tá bom? Ele inicia a corrida sempre do ponto P, ou seja, aqui no caso o Marcelo, só voltar aqui. Aqui no caso então o Marcelo vai iniciar sempre do ponto P. Cadê? Situado a 150 metros do vértice R, correndo no sentido horário, como mostra a figura. Ou seja, o Marcelo vai ficar dando volta sempre nesse sentido aqui, ó, sentido horário, tá? Saindo da nossa esquerda, indo para a nossa direita. Em qual dos lados do quarteirão Marcelo completa a corrida de 12 quilômetros? Turma, importante reparar o seguinte: a distância que o Marcelo vai correr é de 12 quilômetros, mas repare que a unidade de medida utilizada aqui nesse quarteirão
está em metros. O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que ou você transforma tudo para quilômetro ou transforma tudo para metro. Eu particularmente acho melhor você fazer essa transformação de quilômetros para metros. Por quê? Porque a gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Automaticamente, então, 12 quilômetros nós temos 12.000 metros. E aí eu tenho que dividir esse valor, que é o total que ele corre, pelo perímetro da figura. O que é o perímetro? É imaginar o seguinte, que ele sai desse ponto P, ele vai percorrer uma volta quando voltar para esse ponto P. Então eu tenho que saber a distância percorrida nesse total de uma volta, tá? Então a gente tem 250 com 250, 500, 150 com 150, 300. Ou seja, 500 mais 300, um total nós temos aqui de 800. Como as duas medidas estão em metros, então agora sim a gente consegue resolver essa divisão. Olha lá, 2 zeros em cima corta com 2 zeros de baixo. Ou seja, essa divisão equivale a quanto? A 120 dividido por 8. Opa! Se eu multiplicar 8 vezes 10, a gente vai chegar a 80. Vou colocar aqui embaixo. Se eu multiplicar 8 vezes 5, que é metade de 10, a gente vai chegar a 40. 80 mais 40 é 120, que é justamente o valor que está aqui em cima. Então quer dizer o seguinte, que essa divisão ela é exata e vale 15. O que quer dizer esse valor 15? Quer dizer que para percorrer 12 quilômetros, o Marcelo vai dar 15 voltas completas. Agora reparem, uma volta completa ela vai terminar aonde? Isso, ela vai terminar onde começou, que é justamente no ponto P. E esse ponto P está localizado, ó, na reta formada pelos pontos R e S. Então aqui a nossa resposta é a letra A, tá bom? Então é muito importante você reparar isso. Professor, e se a divisão não fosse exata? Você teria que ver o valor do resto e somar a partir aqui do ponto P e verificar onde ele pararia, tá bom? Questão 8. Patrícia recebeu o mapa com a seguinte orientação. Na segunda rua, entre a esquerda. Olha só, pessoal. Está aqui a Patrícia. De acordo com a seta, ela está indo para lá. O que isso quer dizer? Que o corpo dela está assim, ó. A direita dela é para cima e a esquerda dela é para baixo. Gente, atenção. Eu tenho primeira rua, segunda rua, terceira rua e quarta rua. A questão diz que na segunda rua ela vai entrar à esquerda. Dobrou à esquerda, ela vai chegar na cidade A. Esse tipo de questão, ele pode ser uma pegadinha para ti, porque você pode confundir com a segunda rua da esquerda, né? Não é dobrar à esquerda na segunda rua, mas a segunda rua à esquerda, que aqui seria a cidade B. Só que nesse caso, a questão está considerando as 4 ruas, onde estão aqui as 4 cidades. E aí, dobrando na segunda rua à esquerda, ela vai chegar na cidade A. Muito cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Questão 9, vamos lá. Veja abaixo o mapa de uma parte do bairro onde Pedro mora. No mapa, Pedro quer localizar a igreja. Considerando um número e uma letra, qual é a localização da igreja? A gente verifica então, ó, que a igreja está aqui nesse ponto, tá certo? Que eu estou pintando aqui de verde. Analisando então o número e a letra, reparem que, horizontalmente, essa igreja está localizada no ponto 2 e verticalmente ela está localizada no ponto B, que é justamente, ó, unindo os dois a gente vai chegar aqui na igreja. Ou seja, a resposta aqui é a letra C, 2B. Então é bem importante, gente, vocês repararem aqui a localização no mapa quando você tem um ponto ou um objeto, tá? E essas informações estão dadas
na forma horizontal e vertical. Primeiro, sempre analise a forma, ou a posição, na verdade, né? A posição horizontal e depois você vai analisar aqui a posição na vertical. Tranquilinho? 10ª questão e última. Observe o mapa abaixo. Está aqui o nosso mapa, beleza. Localizado na rua Doutor Antônio Bento, entre as ruas Padre José de Anchieta e Isabel Schmidt, está o quê? Vamos localizar aqui no mapa essas ruas. Primeiro, eu tenho que localizar a rua Doutor Antônio Bento. Está aqui a rua Doutor Antônio Bento, tá bom? Entre as ruas José de Anchieta, vamos lá, tá aqui as ruas, cadê? Opa, tá aqui a José de Anchieta e as ruas Isabel Schmidt, tá aqui a rua Isabel Schmidt. Entre essas ruas, o que está localizado? Qual é o que tem localizado entre essas ruas, tá certo? Qual é o espaço aí? Vamos lá. Aqui nesse caso, então, nós temos esse pontinho, tá? Entre essas duas ruas e localizado na rua Doutor Antônio Bento. E esse pontinho equivale justamente ao Hospital Santa Maria. Ou seja, resposta correta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Com essa 10ª questão, então, aqui a gente vai chegando ao final dessa aula, onde eu te mostrei algumas questões sobre o Descritor 1 do SAEB da prova do 9º ano de matemática. Lembrando que esse Descritor 1 diz que você, aluno, tem que saber identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Beleza? Então, se você gostou aqui da aula, não se esqueçam de sentar o dedo no like, compartilhar o link também com seus colegas de escola, amigos, né? E também familiares, tá? E o mais importante que é, se caso você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, pois isso vai ser muito importante para que eu produza cada vez mais aulas como essa para ti. Combinado? Então, muito obrigado pela participação e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal!